Isso, Conexão Jurídica no ar, primeira edição deste mês de maio, falando muito de iniciativas, de ações que envolvem o mundo do trabalho, trabalhador, trabalhadora. E ó, vamos falar que estão brincando de esconde-esconde, viu, doutora Adriana? É verdade. Semana passada veio o doutor Cleiton, hoje a doutora Adriana. Não estão brincando de esconde-esconde não, né? Bom dia, doutora Adriana. Bom dia, um prazer estar aqui de novo. E o Cleiton me abandonou dessa vez, né? Vocês não brigaram, não, né? Então, ó, vou falar a verdade, né? Eu achei que ele estava em Dubai, naquelas ilhas. Eu ia falar que ele tá por lá. Então, ele não mandou fotos ainda, É, né? o que aumenta a desconfiança, É, viu? ainda mais- Mas ele falou Semana que- passada ele falou que você estava no Havaí, né? Então, surfando, né? Acho que quem tá é ele, né? Quem tá é ele. Na realidade, o que acontece? Tem um evento mundial rolando no Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, é um Web Summit. É verdade, tecnologia e tudo. Exatamente. E é a primeira vez que sai da Europa. Que E legal. ele tá lá. Mas eu tô desconfiada que ele tá pegando onda também. Opa, ó, entendeu? então, ó, já vou Tá arrumar trabalho pra ele, surfando. doutora Adriana. Aqui levantou a bola, a gente corta. Vou mandar mensagem pro doutor Cleiton. Se ele estiver lá, eu vou pedir encarecidamente para ele ser um correspondente do ABC em Off e nos mandar um vídeo lá, porque é uma iniciativa maravilhosa, muito bem lembrada. Vi matérias, feira tecnológica com tudo que há ali de primeiríssima qualidade no mundo e sobre dessa tudo, vez no né? Brasil. E sobre tudo, não é só Maravilhoso. tem Legaltex, tem de todas as áreas. Não, eu ia perguntar, Então, o que, é que um super escritório de importante. advocacia tem a ver com tudo isso? É? Tudo, porque a gente você tem que estar antenado em tecnologia. Ah. Então, não só em função das relações do trabalho que estão mudando, Sim. mas como também o que a gente pode trazer para o escritório, para os nossos clientes, para melhorar o nosso trabalho. É possível aprimorar o trabalho de Sempre, vocês com tecnologia. sempre, Olha, sempre. que legal. Então, a gente tem que estar de olho em tudo, né? Muito Sensacional. bom. E doutora Legal. Adriana, a gente falou muito na semana passada, até pela temática do Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, o que estava envolvido, origem da data, significado, mas a gente percebeu que ainda tem muita gente com dúvida o que é a convenção coletiva, quando vale a convenção, quando vale o direito, o que consta ou o que pode constar na convenção. E até por isso hoje, trocando aí figurinhas, como a gente faz habitualmente no Conexão Jurídica, a doutora Adriana se colocou à disposição para tirar essas dúvidas a respeito dessa temática. E para começar, doutora Adriana, o que abrange a convenção coletiva, o que é a convenção coletiva? O que acontece, né? É super pertinente falar disso. Tem uma decisão judicial super recente que saiu a publicação lá do STF. E o que ela fala? Antigamente, a gente tinha a CLT, a Constituição Federal, né? Vamos pensar num guarda-chuva grandão, é a Constituição Federal. Abaixo ficava a CLT e abaixo as convenções coletivas, acordos coletivos. O que é isso? É a empresa conversando com o sindicato dos trabalhadores. Sim. Então, muitas vezes, o sindicato das empresas falava com o sindicato dos trabalhadores e cria uma regra específica para determinada categoria ou para determinada empresa, tá certo? E isso, antigamente, elastecia os direitos do trabalho. O que aconteceu? Veio a reforma trabalhista em 2017, que houve uma flexibilização das regras do trabalho. Então, o que aconteceu? Diminuiu, vamos dizer assim, houve uma diminuição dos direitos do trabalho através da flexibilização. E aí, o que aconteceu depois disso? Começaram a ter alguns processos repetidos, por exemplo, de intrajornada, redução de intrajornada. O que é intrajornada? Horário de almoço. Uhum. Então, a pessoa tem direito a quê? 1 hora de almoço acima de 8 horas diárias. Só que as empresas começaram a combinar com os sindicatos que dava para reduzir. Então, colocava lá 50 minutos, 40 minutos e constava da convenção coletiva. Só que isso, para a gente, é inconstitucional. Então, para o trabalhador é inconstitucional. Então, mas tem uma expressão muito utilizada que é a história assim, do que a gente negocia pode estar acima do que tem na legislação. Aí O que tal é o do ponto. negociado do legislado. Aí que é O que o ponto. vale? O que aconteceu? Naquela época, valia o quê? O legislado. Então, ainda que as convenções coletivas houvessem acordo e tal, Tá. valia o que estava na Constituição O que e tava na na lei. CLT. Na lei. O que aconteceu? Mudou. E essa questão é Mas super isso é um perigo, importante. doutora Adriana. Claro que é, claro que é. O que aconteceu? Hoje, o que vale mais? O negociado sobre o legislado. Então, o que a gente tem? A gente tem a Constituição Federal, que é a lei suprema do país. Aí a gente tem a CLT e do ladinho da CLT, a gente não tem a convenção mais abaixo, ela tem ela do lado. Então, e ela hoje pode fazer o quê? Pode suprimir direitos. Então vamos lá, para usar o mesmo exemplo que você utilizou agora. Se Sim. eu quiser negociar com o meu patrão,
eu digo assim, ó, não, o horário de almoço é 10 minutos. O sindicato negocia com o patrão. Aí vale sobre o que está na lei? Então, acima de 8 horas, tem que ter pelo menos meia hora. Tá. Só que ainda isso é perigoso. E eu vou falar o porquê. Se você pega assim o trabalho braçal, né? Então a gente tem estudos que falam o quê? Que o cara que exerce trabalho braçal, ele precisa de um tempo maior para descanso. Para quê? Para musculatura mesmo. Sim. E se ele tem um tempo pequeno de almoço, ali de intervalo, o que acontece? Quando ele volta, ele não está recomposto, ele não recompôs os músculos, não descansou o suficiente. E isso aumenta o quê? Aumenta o risco de acidente de trabalho. E aí que eu falo que é o pulo do gato, que os caras estão dando um tiro no pé. Por quê? Porque se você pensa que o cara sofre um acidente de trabalho, o que ele vai fazer? Ele vai mover uma ação contra a empresa, que é justo, afinal de contas ele sofreu um acidente de trabalho. Isso vai gerar o quê? Vai gerar INSS, porque o cara vai ficar afastado. Então, para o governo, acaba sendo o quê? Um gasto maior. Mau negócio. Se o cara não tem plano de saúde, ele vai entrar onde? No SUS. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do negociado sobre o legislado, porque às vezes a empresa entende que vai fazer um ótimo negócio diminuindo entre a jornada, diminuindo, por exemplo, outros direitos do trabalhador que ele pode fazer, e aí ele não percebe, o empresário ele não percebe que ele realmente pode estar dando um tiro no pé nessas questões, né? E para o trabalhador, por sua vez, ele fica desamparado, muitas vezes. Por quê? Aí que está outra questão importante. Com a reforma da CLT, em 2017, o que aconteceu? Saiu aquele pagamento obrigatório do sindicato. Isso. Que era questionável. A contribuição obrigatória. Eu também, assim, era questionável, porque também não achava correto da forma que era. Sim. Mas, porque acabou virando uma empresa. Sindicato tinha mais de 3 mil sindicatos no Brasil. Independentemente da representatividade que se tinha ou não, né? Exato. Que era o grande questionamento. Só que o que aconteceu? Tirou-se isso, o sindicato perdeu a força. E agora, como que o sindicato dos trabalhadores, principalmente, vai negociar? Ele perde a força. Então, essa questão, num momento delicado, vem o Supremo Tribunal Federal e fala, o que vale é o negociado sobre o legislado, não sobre absolutamente tudo, que eles falam que direitos totalmente indisponíveis você não pode mexer, só que daí vem a questão, o que é indisponível, o que não é, o que é absolutamente indisponível, o que não é. E isso tem a ver com o que a gente discutiu semana passada aqui com o Dr. Clayton, quando a gente falava do conceito do Dia do Trabalho, que é a necessidade de você equilibrar a balança. Você está desequilibrando. Mas, olha, eu vou dar a minha opinião. Eu penso que é muito difícil. Esse equilíbrio é muito difícil. Isso vem lá do começo do trabalho. É utópico, Era um né? novarum, isso é de 1800 e... quando tem a ver com religião também, dos protestantes, dos católicos. Então, eu acho difícil ter um equilíbrio. Tá. Mas o que pode acontecer é o bom senso deles pensarem o quê? Se eles querem gerir a economia, se a economia tem que funcionar, se você tirar... o salário, uma remuneração digna das pessoas, como é que essa economia vai funcionar? Verdade. Então, não estou nem pensando pela questão do trabalhador, que tem que ter, mas a questão econômica, como é que vai girar o mercado se a pessoa não tem? E eles estão fazendo isso. Vai tirando direito, a pessoa hoje pode reduzir pensa que pode reduzir o salário hoje. Vocês já pensaram nisso? Que a pessoa está um trabalhador... Pode haver uma convenção coletiva que reduz o salário. E eu vou perguntar já sobre isso. Só antes, doutora Adriana, vamos fazer aqui no Conexão Jurídica, conexão novamente com a Andréa Brock, para também participar aqui desse tema importante, falando sobre convenção coletiva, direitos do trabalhador. Vai lá, Andréa, doutora Adriana, na sua escuta. Doutora, obrigada por estar participando conosco. Pena que eu não estou aí pessoalmente. Você sabe que é uma área que eu gosto muito de estar aí com vocês discutindo esses temas. A minha pergunta é o seguinte, tem um ditado que diz que quem paga errado, paga 2 vezes. Essas negociações diretas com o trabalhador, elas podem trazer prejuízos nesse sentido para o empregador? Boa pergunta, Andréia. Vai depender da forma com que foi feito esse acordo e essa convenção coletiva,
tá certo? Tem que ter, o sindicato, ele tem que ser representativo, como disse o Leandro. Não adianta um sindicato pequenininho ir lá negociar com a empresa e falar, não, tá feito, né? Então, tem uma série de requisitos que precisam ser preenchidos para esse acordo e essa convenção coletiva ter validade. E sempre olhando a CLT, porque o artigo 611, por exemplo, ele dá uma limitada no que pode ser negociado e o que não pode. Férias, por exemplo, você não pode negociar. Né? Aviso prévio, esse tipo essas questões, você não pode negociar. Mas salário pode. Então, o salário ele pode ser reduzido desde que na convenção coletiva conste que no período de vigência da convenção coletiva não pode haver demissão injusta. Então, exatamente essa cara. Não assim, Será? Né? Será que vale? Entendeu? Né? Será que é bom? Então, a gente fica nessa questão mesmo, porque não parece ser bom, né? Não parece ser correto você diminuir o salário de um trabalhador durante determinado tempo, e nesse tempo, o direito que ele tem é de não ser mandado embora. Né? Agora, pegando esse gancho do Anderson e da Andréa, doutora Adriana, quais são os direitos que a convenção não pode tirar? A senhora citou aqui férias, aviso prévio, quais mais? Férias, aviso prévio, fundo de garantia. Aí vai muito da interpretação. Tem a questão da intrajornada, que diz que pode, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu me pautaria pela Constituição Federal para falar exatamente se fosse um trabalhador braçal que trabalhar 8 horas ou mais, meia hora não é nada, né? Tá. Então, eu entraria na dignidade da pessoa humana, né, para justificar que o cara não pode ter meia hora. E vou dizer mais, você pega essas montadoras da região do ABC, outro dia eu fui fazer uma vistoria, gente, numa montadora, eu demorei meia hora para chegar no posto da vistoria. Nossa. Então, se o refeitório fica longe da onde o cara trabalha, a logística fica impossível. Ele demora 15 minutos para chegar, vai comer em 10 ou 5 para poder voltar. Entendi. Então, é uma outra coisa. Esse tempo que a pessoa entra na empresa e vai até o local de trabalho e entra, isso era pago. Hoje não é mais. Então, é outra coisa que é muito importante. Que Vale só a hora que marca o cartão, é isso? A hora que marca o cartão. Ah. E se você pensar, porque antigamente a história desse horário que a gente fala, que a gente até chama de andarilho, gente. Esse direito a gente chama de andarilho. Eu sou da época ainda do picar o cartão. Que você marcava com tchau, 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 aquela alavanca que você puxava, né? E os caras fazem o quê? Eles passam pela roleta ali, né? E antigamente, a partir dali, começava a contar. Porque, o cara tá à disposição da empresa. Até ele chegar lá e começar a trabalhar, demora 15 minutos, 20 minutos. Todo dia, gente, 20 para ir, 20 para voltar, já são 40, né? Mas esse direito, ele realmente foi suprimido. Hoje já vinha lá da reforma da CLT, infelizmente. E aí ficou essa dúvida, doutora Adriana. Pode diminuir esse intervalo para o almoço? Pode ou não? Pode. Pode? Não concordo. Tá, não mas concordo, pode. mas pode. Tá. Pode. Tá na CLT, fala que não pode ser abaixo de meia hora. Tá. Para quem tem o Mas pode reduzir de 50 para 40, de 40 para 30 minutos? Pode. Pode. Tá. Então, polêmico, né? Porque quando foi apresentado o projeto e a ideia para a sociedade, qual que era o cerne da questão? Não, nós precisamos gerar emprego, nós precisamos modernizar as relações de trabalho, isso vai abrir novos postos de trabalho, vai desburocratizar a relação de trabalho. Passados 6 anos, atingimos essas metas para quem está no dia a dia aí do trabalho, acompanhando aí a questão das relações de trabalho, doutora Adriana? Não atingiu. E essa não é a única razão. Aliás, até no podcast passado que eu assisti, né, eu vi vocês falando, inclusive, de uberização, do trabalho de Uber. O meu trabalho de mestrado é exatamente sobre a regulamentação dos contratos de trabalho de quem faz a motorista por aplicativo, né? E aí? Estou estudando, né? Estou estudando, inclusive, quando sair a minha pesquisa, eu abri uma pesquisa agora em alguns aplicativos do Facebook, e perguntando para o que eles querem. Você sabe que, assim, não fechou ainda a pesquisa, mas não é todo mundo que quer, por exemplo, contrato CLT. Ah, é?
Então, as relações de trabalho, elas estão mudando. Então, não vou dizer para vocês que a reforma trabalhista, quando eu comecei a estudar, eu falei, é tudo culpa da reforma trabalhista. Mas não é só ela. Não é? Não é só. Não é só. Eu entendo, assim, que foi uma mudança muito mal formulada, mal feita, não ouviu os juristas, foi uma questão simplesmente econômica, né? Tá. Mas a visão que eu tinha antes de começar a pesquisar é um pouco diferente de hoje. E queria pegar esse gancho antes de passar para a Andréa Brock novamente. Minha filha vai fazer 7 anos amanhã e tenho ouvido muito dos pais falando o seguinte, doutora Adriana. Quando os nossos filhos forem para o mercado de trabalho, não vai ter mais carteira de trabalho. Vai ser uma outra realidade essa relação trabalhista. A senhora concorda com isso? É um cenário muito extremo ou a gente caminha realmente para uma mudança mais brusca no que diz respeito à relação de trabalho? Eu vou dizer para você que é um assunto muito interessante e é difícil definir o que vai acontecer. E eu vou usar como exemplo a Espanha. O que aconteceu? Eles flexibilizaram pra caramba as relações de trabalho. E o que aconteceu? Agora eles estão retomando. Pegar o Uber, o trabalho de motorista por aplicativo, na Europa, eles estão regulamentando. Os caras estão com direito a FGTS, eles estão com férias. Já está assim lá, Lá em doutora Portugal Adriana? Está. Então, e aqui no Brasil ainda não. Mas então, sem carteira assinada. sem carteira É assinada. uma relação ali que foi negociada. E o governo participou. Então veio o governo, o sindicato, então ouviu todo mundo e criou-se. E aqui no Brasil está tentando fazer algo parecido. Agora, responder essa pergunta, o que vai acontecer daqui 10 anos, 15 anos? Gente, eu não tenho a resposta. Eu estou estudando, mas eu não tenho essa resposta e eu desafio quem tenha. Verdade. A preocupação nossa é o quê? A tecnologia, ela tem que vir para quê? Para melhorar a vida do ser humano. Né? E não o contrário. E a economia também. É para quê? É para melhorar o bem-estar do ser humano. Né? Só que o que está acontecendo? A gente vê que o pessoal está perdendo emprego, está vendo automação. E essa turma vai fazer o quê? Eu ouvi até uma entrevista do Elon Musk, não sei se vocês viram, e ele falando da necessidade do mínimo existencial, que é o quê? É um salário mínimo que devia ser estabelecido mundialmente, que os países ricos deveriam passar para os países pobres, porque depois da pandemia a gente entendeu que está tudo interligado. Né? Quem não entendeu isso ainda está no passado. E aí, então até ele fala isso, fala, eu não sei, mas assim, o que parece é que as pessoas vão ficar sem emprego, e isso é muito preocupante. Eu lembro do Eduardo Suplicy, né, do programa Renda Mínima de Cidadania, que ele vem lutando aí há décadas, e mesmo com o PT no governo, isso não foi implementado. Né? E isso é uma renda, na realidade, que devia ser mundial, e é estudado isso. O que vai acontecer com o pessoal que tiver renda? Vai todo mundo ser Uber? Né? Como é que vai fazer isso? Verdade. Daqui a pouco a gente tem carro, já tem carro, gente, que não tem motorista. E aí, como é que vai ficar? Tem serviço na Europa que você pega o carro, eu, Adriana, pego o carro aqui, e aí eu deixo o carro, 15 quilômetros depois, e não preciso de motorista. Que coisa. É um aplicativo. Verdade. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, essa resposta é muito difícil. Perfeito. Fala, Andréa. Doutora, não sei se o tema tem a ver, mas eu gostaria de tirar uma dúvida. Ontem eu entrevistava uma pessoa da área contábil para a rádio aqui do interior e falamos sobre e-social. E em determinado momento da entrevista, ela me falou o seguinte: o e-social ele veio para corrigir discrepâncias. É um olhar mais permanente do governo sobre a situação deste trabalhador. Se ele estiver sendo, de uma certa forma, explorado ou estiver trabalhando em condições erradas, seja de horas de trabalho, seja de horas de almoço, seja de horas de extras, muito provavelmente essa empresa pode ser fiscalizada. Você estava falando sobre essas questões das relações, né? Do acordo e do que é certo, e do que é lei, vamos dizer assim. O e-social tem uma participação sobre isso, doutora? Sobre a convenção coletiva, exatamente não tem, porque é uma determinação governamental. Então, através do social, o governo pode fiscalizar o que está acontecendo nas empresas, né? Agora, a convenção coletiva, e até ia deixar para todo mundo que tiver
trabalhando com emprego, enfim, para olhar a sua convenção coletiva, vai atrás do seu acordo coletivo, porque da mesma forma que ele pode diminuir direitos, ele pode aumentar direitos. Então, era muito comum a hora extra é 50% do salário, em dias normais e aos domingos 100%. O que acontece? Isso pode estar mantido de repente e a pessoa não sabe. Então, o trabalhador precisa, é uma ferramenta importante, muito importante ainda mais depois dessa decisão do STF, que as pessoas acessem suas convenções. Ah, Adriana, como é que faz isso? Vai no RH, pede a convenção. Pede o acordo, é direito do trabalhador. Ah, e ele não consegue. Tem o site do Ministério do Trabalho. Ele também pode acessar, através do Ministério do Trabalho, do site, ele põe lá o número do CNPJ da empresa, ele levanta todos os acordos coletivos e todas as convenções coletivas. E se ele tiver dúvida, procura advogado. Ah, eu vim esclarecer que direito eu tenho, o que foi suprimido, essa convenção está legal, ela não está, porque ela precisa ser homologada também. Não basta só fazer o documento, tem que levar lá na Delegacia Regional do Trabalho, tem que homologar. A Justiça, quando não tem acordo, normalmente se faz uma mesa redonda na Justiça para determinar como é que fica essa convenção. Então, não é um simples papel que faço, supondo que eu trabalho por Anderson, não é um simples papel que a gente faz entre nós, que está assinado e tem validade. Não é tão isso. Simples assim, não, né? Não é. Tem que ter o sindicato de um lado e o sindicato de um lado e os trabalhadores e o representante do sindicato das empresas de outro. Pô, apareceu alguém aqui. Opa, vamos lá. Cleiton Casal, bom dia! Tá acompanhando aqui. Pois Quem disse que ele tá surfando? Doutor Cleiton, tá nos dê assistindo o sinal programa. de vida aí. Qual é o paradeiro do senhor, doutor Cleiton? Um Um abraço. abraço, Cleiton. Obrigado pela confiança aqui no nosso trabalho. A Adriana Carneiro está dizendo bom dia. Um abraço ao secretário de Desenvolvimento de São Caetano, Daniel Córdoba, manda mensagem aqui, está parabenizando o Alan Camargo, que foi o nosso entrevistado anterior, e o Leandro Amaral também pelo trabalho empreendedor na cidade de São Caetano. Conte comigo, escreve aqui o Daniel Córdoba. Legal, Daniel. Peraí, a Ana Paula Lupino também está assistindo. Ana Bom Paula. dia, doutora Adriana. Helena Moreira, bom dia. Lucas Biondi, bom dia. Rodrigo Alieve, bom dia. Bianca Giovanni, bom dia. Turma que está no YouTube nos acompanhando aqui. Vamos para o Instagram, Anderson. A Natália Zataski, obrigado. Cauê Ramalho, Paulo Costa, Marcos Martinez, Lu Garcia, Yara Bento, obrigado, Yara. Dando bom dia aqui, Gil Pelizari, Edmar também nos acompanhando, Laís Pires Camargo, Cleiton Casal, bom dia, parabéns pelo programa de hoje. A Vanessa Urnick, a Ju Pelizari falando ótimas ponderações, Rodrigo Encinas, Helena Camargo, Ale Montrezol também, obrigado. A ABC, o pessoal do ABC em Foco, obrigado também nos acompanhando. O ABC Talk Podcast, Luciana Cirello, o José também, obrigado pela participação. Nova Renascença, é isso? Legal, a Silvia Silva também está aqui conosco, pessoal que vai acompanhando também pelo Instagram. E o Dr. Cleiton, se estiver nos vendo e ouvindo, Dr. Cleiton, lançamos um desafio aqui. Se o senhor estiver na feira de tecnologia e tiver condições, faça um vídeo, nos envie, vai ser por um dia correspondente do ABC em Off, viu, Dr. Cleiton? Obrigado pela gentileza. E doutora Adriana, passa rápido demais o tempo aqui, viu? E o tema é bom, acaba esticando ainda mais, mas agradecer mais uma vez a parceria, a forma clara, didática de trazer as explicações, as respostas, e esse é o objetivo do Conexão Jurídica. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, até a próxima, gente. Bom trabalho para vocês aí. Tchau, Andréia. E compromisso feito, viu, doutora Adriana? A senhora é testemunha que aqui foi negociado. Dr. Cleiton escreveu aqui, vídeo será feito. Então vamos cobrar o Dr. Cleiton a respeito do vídeo aí direto da Feira de Tecnologia. Isso. A Laís dando parabéns a todos, legal. Valeu, gente, obrigado. Isso. Obrigado. Negociado sobre o legislado. Valeu, tchau, tchau. Isso.